Doutor, uma outra lembrança também que se tem de Ministério Público quando se fala de consumidor e que o Ministério Público é sempre o lobo mau, é na hora do campeonato de futebol, estadual de futebol. O Ministério Público sempre fala, não vai ter campeonato. E aí vira aquela celeuma toda. Por que acontece isso, doutor? O Morenão está sempre ali, arruma, não arruma, abre, não abre, libera ou não libera, e aí os jogadores ficam bravos, claro, porque eles querem fazer o campeonato ali, e também os patrocinadores, e vira também uma celeuma total. Por que isso acontece? É uma questão importante que você tocou, Valéria, né? O Ministério Público, ele não interfere no campeonato de futebol profissional, como não interfere em qualquer outro campeonato do esporte profissional. O que ele cuida, o que ele zela, o que ele busca preservar é a segurança e o bem-estar do consumidor barra torcedor, dentro das arenas esportivas. E para explicar um pouco dessa questão, é necessário fazer um resgate histórico, tanto da legislação quanto do Estádio Morenão. Então, se você me permitir, Valéria, pois não. Eu quero dizer o seguinte. Em 2003, quero lembrar o seguinte, em 2003 veio para o ordenamento jurídico o Estatuto do Torcedor. Então, no Estatuto do Torcedor, que é uma lei federal, uma lei geral, consta que o Estado, as confederações, as federações, as ligas esportivas, todos esses atores têm que prevenir a violência nos estádios, né? Mas, lá no Estatuto, nessa lei geral, de aplicação geral, consta que o torcedor consumidor, ele tem que ter segurança, conforto, as instalações físicas têm que ser adequadas e as questões sanitárias têm que estar em ordem, em dia. Muito bem, essa legislação é de 2003. Em 2009 veio um decreto federal regulamentando o Estatuto do Torcedor. E nesse decreto federal consta que os laudos de segurança, de engenharia, de prevenção a incêndio e pânico e de vigilância sanitária, esses 4 laudos, eles têm que ser depositados no Ministério Público antes do início do campeonato. Então, em 2009, que começou todo esse trabalho de acompanhamento do Ministério Público. Ah, por isso que isso é recente, então, por isso que a gente vê hoje em dia esse questionamento, por que é o Ministério Público que está à frente? Porque é recente. É recente. Em 2010 veio a portaria do Ministério do Esporte detalhando como teriam que ser esses laudos. Tudo por quê? Porque em 2014 o Brasil iria abrigar a Copa do Mundo, como de fato abrigou, realizou esse evento internacional. Então, começaram as exigências para que os estádios de futebol tivessem as adequações necessárias, né? Bom, e aí começou todo esse trabalho e essa questão que você bem colocou, que em algumas oportunidades o estádio é liberado, né? Em outras, ele é liberado parcialmente, somente alguns setores. Em outras oportunidades, não é liberado. Ele não é liberado. Ele, entre aspas, é interditado 100%. Por quê? Porque o estádio não atende às condições exigidas pelos laudos, né? Então, o Ministério Público cumpre a legislação, né? Ele faz cumprir essa legislação. E todas as vezes que nós notificamos a Federação de Futebol para não realizar jogos em determinadas arenas esportivas, esses jogos não são realizados e são colocados em outros estádios, muitas vezes menores. Então, nós vivemos em Mato Grosso do Sul, particularmente, um círculo vicioso. Eu ia questionar exatamente isso, porque o campeonato acontece todos os anos. E assim, parece, a impressão que dá é que eles só se interessam pelo assunto 15 dias antes.
Porque é sempre 15 dias antes que começa. Ah, mas a gente não tem condições de arrumar. Mas não se passou aí 6 meses? Não tem uma diferença aí entre um tempo de um campeonato e outro que poderia estar trabalhando no Morenão, tá pelo menos ajeitando o Morenão para ter esse campeonato? É uma realidade, né? Não é? É uma realidade. Sempre falta um guarda-corpo, né? Um hidrante que não está funcionando, um banheiro que não está adequado. E aí, na véspera, antevéspera do campeonato, do início do campeonato, começa todo um trabalho corrido, né, para resolver aquela questão. E isso é prejudicial ao esporte e é prejudicial ao torcedor, porque ele não sabe se aquele jogo vai acontecer realmente naquele estádio. E às vezes a pessoa vai com a família, né? Quer ir com o filho, criança pequena. Como é que vai para um lugar que não dá segurança, né, doutor? Essa é a preocupação maior, né? Em busca de solucionar essa questão, Valéria, porque a realidade é que os estádios, eles funcionam com muito bom senso por parte do Ministério Público, né? Com um olhar muito benevolente para que o evento aconteça e com o risco de crítica ao Ministério Público, às entidades que organizam. Então, na tentativa de melhorar essa questão, em Campo Grande particularmente, nós desenvolvemos na promotoria um projeto na tentativa de sensibilizar as autoridades e a sociedade civil sobre a necessidade de melhorar e reformar o Estádio Morenão. O Estádio Morenão é um estádio muito bonito, muito agradável. Uma referência nacional. Uma referência nacional, bem localizado, mas ele precisa de melhorias, né? Ele precisa de condições melhores para abrigar o torcedor, a imprensa que trabalha lá, os esportistas, enfim, melhorar de uma forma geral. E nós estamos conseguindo sensibilizar o governo do estado, que coisa boa, a Universidade Federal, tanto o governo estadual quanto a Universidade Federal estão com esse propósito de reformar e melhorar o estádio para que saia daquele círculo vicioso, né, de um estádio ruim, de um campeonato ruim, de um futebol ruim, né, de um público ruim, muito Isso ajuda baixo, a autoestima do próprio jogador, né, doutor? Muito baixo o público, né? E que passe para um círculo virtuoso, num estádio mais confortável. É lógico que nós não estamos buscando uma arena tipo Maracanã, né? Estádio, acho que o objetivo é esse. Como o estádio de Brasília, porque esses estádios foram reformados para a Copa do Mundo. Mas darmos um mínimo de segurança e conforto para o consumidor, né? E daí sim podermos também exigir um pouco mais do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, no sentido de fiscalização, da Federação de Futebol, né? Então, esse é um passo inicial.